continuar o processo será resolver a demanda por meio da conciliação. Por isso, me parece que, a despeito de se desdobrar uma audiência de conciliação e uma de instrução de julgamento, quando no sumaríssimo era uma só, ainda assim isto merece aplausos, porque é mais uma oportunidade para que se possa chegar à solução da causa mediante conciliação. E ainda que assim não ocorra, porque mais objetivo se revela o processo, mais racional passa a se conduzir o processo, o procedimento a partir desse momento. Porque essa presença, esse diálogo, penso que possamos dizer assim mesmo, entre juiz e as partes, no início do processo, me parece bastante salutar. Lembro que há pouco tivemos lá em Curitiba, na Escola da Magistratura, a visita de um juiz federal norte-americano, com a vantagem de que ele falava bem o português, porque esteve durante algum tempo na Universidade de São Paulo, e ele nos dizia que nos Estados Unidos o contato primeiro do juiz com o processo não é com o processo, e sim com as partes. As partes vão ao juiz, e só depois de ele se inteirar da demanda e de não ser possível levá-las a um entendimento, é que se vai iniciar o processo. Então, parece-nos que o sumário, da maneira como está disciplinado, com essa audiência prévia de conciliação, nos enseja aos juízes essa oportunidade. E aos advogados também, naturalmente, né? Todos preocupados em que a solução do litígio se faça o mais depressa e da melhor maneira possível. Bem, que outra inovação no sumário? O autor, na sua petição inicial, se pretender produzir prova pericial, deverá formular os quesitos e indicar ao seu assistente. O réu, na sua contestação, se pretender produzir prova pericial, por igual. Deverá, formular os quesitos e poderá indicar o assistente, não é? O dever é quanto aos quesitos, e muito acertada a exigência, o imperativo legal. Porque a prova pericial é um certo drama para o juiz. O juiz, diante da indicação da prova pericial, anteriormente, vamos dizer, hoje mudou, não só em face dessa previsão do sumário, no procedimento sumário, como também daquela alteração do Código de Processo Civil no tocante ao procedimento da prova pericial, bem anterior, mas era um certo drama para o juiz, porque a prova pericial é uma prova dispendiosa e demorada. O Código dava as diretrizes, apenas quando útil e necessária, efetivamente, a prova pericial, é que caberá ao juiz admiti-la. Mas agora, com essa exigência de que a parte, ao indicar este meio de prova, deva formular os quesitos, faz com que a parte, ao indicar a prova pericial, o faça criteriosamente e o faça consciente realmente de que pretende se valer deste dispendioso e demorado meio de prova. Deve, portanto, formular os quesitos e, com isso, estará dando um caráter mais objetivo àquela prova, num sentido prático, mais objetivo à prova que esteja a parte pretendendo produzir. E parece que também corresponde essa exigência ao maior grau da concentração, do princípio da concentração na disciplina do procedimento sumário, sobretudo. Que outra inovação? Bem, há uma outra importante. Das decisões
proferidas na audiência, o recurso será o agravo retido. O Código, na verdade, como que restringe a duas situações em que necessariamente retido haverá de ser o agravo. Mas o que resulta na interpretação sistemática é que de toda audiência, de toda decisão proferida na audiência, o recurso só poderá ser o agravo retido. Isto também leva a simplificar, a tornar mais racional o procedimento. De certa forma, está até limitando os recursos. O ideal talvez fosse até que se não previsse ou se não admitisse recurso algum das decisões proferidas no curso da audiência de instrução e julgamento. Por quê? É naquele mesmo ato que haverá de sobrevir a sentença. Na própria sentença, mediante da sentença, como preliminar da apelação, então todas aquelas questões podendo ser arguídas. E, consequentemente, não se fazendo indispensável recurso para que produza o seu primeiro efeito, que é justamente o de evitar a preclusão. Mas nós não chegamos ainda a esse ponto. No procedimento sumarício, aquele reservado para o juizado especial, hoje, não é? Sem dúvida, não fica lugar para recurso, a não ser aqueles recursos expressamente previstos na lei que disciplina esse procedimento. Mas no sumário ainda se pode valer do agravo, só que exclusivamente pela forma retida. Com isso, não se retarda, não se encarece o processo como seria se admissível fosse o agravo de instrumento. Bem, um outro ponto que costuma ser objeto de discussão diante da nova forma procedimental é justamente em face dos juizados especiais. A opção se pode, à parte, optar pelo juizado especial ou pelo sumário, naquelas situações previstas no artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil, porque a lei dos juizados especiais, que era anterior, previa como a se submeter ao juizado especial aquelas causas elencadas no inciso 2º do artigo 275. É isso, não é? Além daquelas causas que deveriam ser endereçadas ao juizado especial, porque o seu valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Mas se na disciplina do sumário o Código pôs no artigo 275 as mesmas causas que, em razão da matéria, se processam pelo sumaríssimo dos juizados especiais, pois também como causas em cujo processo se deva observar o sumário. E aqui ficou lugar para uma celeuma, uma discussão. O professor Atos Guzmão Carneiro entende que não há razão para essa discussão, porque há essas causas que, em razão da matéria, possam se processar ou pelo juizado especial ou pelo procedimento sumário, em termos, diríamos assim, não é? Porque se até 40 salários mínimos seriam pelos juizados especiais. Além desse valor, necessariamente teria que ser pelo procedimento sumário. Então, me parece que não há tanta razão para essa celeuma, não é? Porque se começou a afirmar
que aquela regra do artigo 2º, 3º, né, da lei dos juizados especiais, 9.099, diversamente do que ocorria na disciplina dos juizados de pequenas causas, não repetiu a opção. E então estaria sendo obrigatório observar-se e endereçar-se aos juizados especiais. Ainda alguns processualistas, né, sustentam que se trata de competência absoluta e por isso não se poderia pensar em que a parte pudesse escolher o procedimento. Com todo respeito, me parece que não é assim. Quando se instituiu os juizados de pequenas causas, foi com a preocupação de que aquela camada da população que não tinha poder aquisitivo para ajuizar a sua demanda, tivesse, por meio desses juizados de pequena causa, essa oportunidade. E assim também, ao se substituir os juizados de pequenas causas pelos juizados especiais, a preocupação foi esta, a de propiciar, assegurar a todas as pessoas o uso da tutela jurisdicional, a possibilidade do uso do direito de ação. E com mais uma razão, a de que os juízos, os tribunais, os juízos, estavam assoberbados de causas. Então as pessoas, tanto por falta de recursos, como por não poder se sujeitar o seu litígio, a sua demanda, a um processo demorado, acabavam deixando de buscar a prestação jurisdicional. Então, justamente para acudir a essa situação, a previsão dos juizados especiais. Ora, oportunidade é que as pessoas que não podiam se valer da jurisdição possam. Faculdade, então, para elas de se valer do procedimento dos juizados especiais. Se valer dos juizados especiais. Quando ela entenda que não precisa se valer do juizado especial, por que não se dirigir à justiça, vamos dizer assim, comum ou ordinária, esta na qual o procedimento haverá de ser o sumário. Me parece que se tem que ver como opcional o juizado especial, naquelas situações em que isso possa ocorrer naturalmente. Será que posso concluir? Bem, o professor Antônio Carlos Schomer me disse que, ao final da minha exposição, eu podia ficar inteiramente à vontade, porque não haveria perguntas. Eu penso que ele teve esse cuidado para com o seu antigo professor, em razão de que, naquele curso de atualização para juízes que a Escola da Magistratura realizou em Curitiba, lá na Academia Militar do Guatupê, o Dr. Antônio Carlos Schomer perturbou demais os expositores. Não. Juiz preocupado com os seus conhecimentos, com a sua capacitação para bem decidir as demandas, para bem dirigir os processos, o doutor Antônio Carlos Schomer não deixava de arguir os expositores, e com muito conhecimento de causa. Tanto que, quando ele insistiu no seu convite, eu fiz essa ponderação, desde que não me vá bombardear com tantas perguntas como tem feito aqui. Mas o normal, em situações como esta, em que não se faz uma conferência, mas apenas uma palestra, uma exposição, nem palestra não é? Não chega a ser uma aula sequer. O normal é que possam ficar dúvidas
Me parece que o importante justamente é que surjam essas dúvidas e que se possa tentar resolvê-las. Por isso, ao finalizar, eu gostaria de dizer que foi para mim uma grande honra estar aqui com os colegas, professores, magistrados, promotores e, sobretudo, com os colegas, futuros colegas de profissão, que estudam nesta faculdade com muita dedicação e interesse, tanto que a sala está quase completa, mesmo diante de uma palestra tão sem colorido como esta que se acaba de fazer. Mas o que eu quero lhe dizer, a despeito do quanto disse a oradora e o professor Antônio Carlos Schoma, é que eu gosto de trocar ideias sobre o direito processual civil e, sobretudo, sobre o processo mesmo. Porque eu penso que se não se estudar o processo, dificilmente se poderá pensar numa efetiva prestação jurisdicional. E hoje, como disse a oradora, a preocupação é realmente com a efetividade da prestação jurisdicional. E não é preocupação nossa apenas, de todos os países. É resposta, é o que resulta da evolução no estudo do direito processual civil. Já foi o tempo em que dominavam as formas. Hoje, procura-se deixar de lado o ordinário, o quanto possível, o procedimento ordinário, para, através de outras formas mais simplificadas, poder-se oferecer a todos a possibilidade de que os litígios, as demandas, os conflitos de interesses possam ser resolvidos no menor espaço de tempo possível e pela maneira menos dolorosa ou dramática para as pessoas envolvidas nesses conflitos. Nosso gosto pelo processo corresponde a essa preocupação, com que possamos, sobretudo, advogados e juízes, professores, usarmos do processo nesse sentido e fazermos o processo com essa preocupação. Eu lembro que o professor Muniz de Aragão, numa palestra que fizera, já se vão mais de 20 anos, certamente, na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, dizia que era enorme a diferença, e ele apresentava os números, entre os recursos em que a matéria objeto do recurso era processual relativamente àqueles em que a matéria discutida era de direito material. Enorme, muito grande, muito à frente, o número daqueles recursos em razão do processo do que daqueles recursos em razão do direito material. E isso significava o quê? Que não estávamos preparados, advogados, juízes, promotores, sobretudo advogados e juízes, porque se falava em processo civil, para bem usar do processo. E o que se fazia naquela altura? Concurso de ordem já não estava permitindo esse resultado. As faculdades poderiam não estar cumprindo adequadamente os seus papéis, mas aí o advogado, o bacharel, já se fez advogado. O que se fazer? É
cuidar-se de escolas de preparação para ingresso na magistratura. Então, aí foi a semente das escolas de preparação para ingresso na magistratura, de modo que, pelo menos o juiz, ou com o futuro juiz, se possa trabalhar para que ele, como dirigente do processo, então não errasse ou evitasse que se cometessem erros no processo. Talvez seja uma alternativa, sem dúvida. As escolas estão aí, e por acaso eu sou diretor de uma delas, né? E com muita satisfação, e sou diretor porque venho trabalhando naquela escola desde seu início, e justamente com essa preocupação. Mas eu penso que antes é preciso que se procure, sobretudo nas faculdades de Direito, se conscientizar da importância do estudo do direito, puxando base para a minha sardinha, né? E sobretudo do direito processual civil, porque sem se poder contar com um instrumento que permita chegar-se a uma prestação jurisdicional rápida o quanto possível, não se estará atendendo aquele princípio constitucional dito do devido processo legal. Acredito que nessa faculdade de Direito esta preocupação é presente e efetiva. Muito obrigado. É muita generosidade. Muito obrigado. Nós pedimos aos alunos que aguardem ainda algum instante. Na noite de hoje, além de termos recebido a presença do desembargador, nós queremos render homenagens pelo exemplo de dedicação, disciplina, seriedade no curso do Direito. 3 alunos, colegas, o contemporâneo de vocês, e poderiam ser até mais, que no decorrer deste curso, nesta faculdade, sempre demonstraram o propósito firme de estudar para ingressar no Ministério Público. Foram alunos que destacaram em todas as disciplinas desde o primeiro ano do curso de Direito. Buscaram as experiências forenses, aprofundaram no estudo e hoje são vitoriosos. Recém-saído da 5ª série, no ano passado, são novos promotores de justiça. E nós pretendemos, doravante, nas nossas semanas jurídicas, poder homenagear os alunos que deixam o curso e que se destacam ingressando nas mais diferentes carreiras. Esperamos que os alunos da 5ª série esse ano, que o ano que vem nós possamos homenageá-los aqui também, na nossa semana jurídica. Nós tínhamos preparado para homenagear os 3 ex-alunos, os 3 quintanistas, que brilhantemente ingressaram na carreira do Ministério Público. Infelizmente, nós recebemos comunicação da dificuldade de se locomover da cidade em que se encontram, 2 deles, a doutora Flávia Regina Lemos, que está bem distante daqui, e o doutor Giovanni Ferre. Mas
homenageando a doutora Kelly Cristina Diogo, a qual nós queremos entregar uma placa com cumprimentos da Faculdade Estadual do Direito do Norte Pioneiro pela assunção do cargo de Justiça, de promotor de Justiça no Paraná. Que esta homenagem seja exemplo, que seja de dedicação, de amor, de carinho a nós, de nós para com ela, e que sirva de exemplo a todos os alunos da faculdade, porque pretendemos, daqui para frente, sempre homenageá-los com estas vitórias extraordinárias. Doutora Kelly Cristina Diogo. Nós vamos passar a palavra ao Dr. Choma, o anfitrião do nosso convidado. E antes, quebrando um pouco do protocolo, os alunos do quinto ano são convidados para aguardar numa das salas para contactar com o patrono de vocês logo em seguida. Dr. Choma. Me impressionou nas aulas que o senhor ministrava é o seu domínio, né? Os alunos puderam observar que o Dr. Newton cita os artigos de coro, que infelizmente não consigo fazer, né? Talvez um pouco pela falta de experiência, né? Mas quem sabe um dia eu chego lá ainda. Outra coisa que me chamou a atenção é que, com exceção da doutora Kelly, que minha querida aluna, que hoje muito nos orgulha sendo promotora, não temos outros representantes do Ministério Público, né? E vocês, que tiveram a possibilidade de participar e de presenciar a palestra do Dr. Olímpio, né, o Procurador-Geral da Justiça, puderam notar a distinção brutal entre uma palestra e outra, porque o Dr. Newton é técnico, né? Ele veio falar aqui de direito, e isso às vezes é chato. Sempre digo para os meus alunos, o conhecimento sempre implica numa dose de dor, né? Não é ganho, é conquistado, precisa suor, esforço, né? De modo que hoje o senhor cooperou um pouco, né? Não com tanta dor, né? Mas com o seu conhecimento para que a gente possa se aprimorar. Realmente agradeço, espero que venha outras vezes, né? Para que a gente possa aprender mais ainda. Obrigado. O encerramento desta semana jurídica, a 27ª, nós queremos também entregar ao Dr. Newton Álvaro da Luz os agradecimentos e as homenagens da Faculdade Estadual de Direito Norte Pioneiro pela sua brilhante participação na nossa 27ª Semana Jurídica, com a palestra sobre da reforma do CPC, o procedimento sumário. E agradecendo a presença de todos, das autoridades que nos honraram com as presenças durante toda esta semana, nós encerramos esta sessão. Muito obrigado e uma boa noite a todos.